foi aí que o final do ano chegou, né? Final de 2022. E eu decidi, cara, que até 2023, ali no começo do ano, eu teria que ir embora, eu já teria que vazar. Então, eu coloquei a meta ali até abril, no máximo estourando maio. E ia depender de quando a passagem ia estar mais barata. Cara, eu sigo sempre uma hierarquia, né? Principalmente naquela época lá, pra viajar. Hoje mais ainda, mas naquela época lá eu já tive esse conceito aí de fazer uma hierarquia do que é mais importante pra mim numa viagem. Cara, eu como pessoa assim, João, pra mim nada funciona sem dar o primeiro passo. Então qual é o primeiro passo pra viajar, pra ir morar em outro país? É comprar as passagens. Só que, cara, pra gente é muito complicado, porque assim, classe média baixa, a gente nunca vai viajar de avião, pelo menos não com frequência. Então a gente não sabe onde comprar passagem, como que faz check-in, essas paradas. É coisas básicas que a gente não sabe. Que hoje eu tento ajudar vocês também a fazer isso. Mas daí, graças a Deus com a internet hoje, cara, tem tudo na internet. Então assim, tudo que você precisa tem na internet. De informação e de tal. E se o que não tiver, podem me mandar que eu tô aqui pra responder pra vocês também. Então, consegui comprar passagem, tá? 250 reais, eu acho, foi a passagem. E depois dessa, cara, é noite sem dormir. Então, assim, eu comprei pra março. Então, assim, 3 meses ali que eu fiquei sem dormir praticamente, insônia. Cara, pesquisando as coisas, enfim. Qual que é a hierarquia que eu sigo? Primeiro, passagem. Segundo, moradia. E terceiro, alimentação. Hoje já mudou um pouco, tá? Hoje eu prezo bem mais alimentação do que moradia. Mas, assim... depois que eu comprei, cara, a passagem, foi assim, meses, tentando achar um emprego, sabe? Porque, cara, eu fui na coragem, literalmente cara e coragem. Porém, eu sou aquela pessoa, cara, eu assumo o risco, mas eu tenho um planejamento, sabe? Então, assim, eu tava disposto a trabalhar de qualquer coisa, cara, ir em paixão, fazer qualquer parada, trabalhar na rua mesmo. Só não sendo job tava lindo. Trabalhar na rua vendendo algumas paradas, garçom, qualquer coisa. Então foi aí que eu comecei a entrar nos grupos de Facebook, cara. Grupo de Facebook e Telegram, sabe? Que normalmente é o mesmo grupo, sabe? Os dois mandam as mesmas coisas. Mas aí eu entrei, cara, em vários grupos ali e peguei algumas... Como que eu posso falar? Esqueci o nome agora. Mas eu peguei algumas entrevistas de emprego ali, sabe? Vagas de emprego. Aí eu apliquei pra todas possíveis que tinha. Cara, é a área de cosmético, nada a ver comigo, eu vou fazer, dane-se. Eu não vou gastar nada fazendo, sabe? Me inscrevendo. E, cara, aqui mesmo, em Pinda, aqui na minha cidade, sei lá, faltando 1 mês, 2 meses, eu já recebi várias ligações, umas 3 ligações, assim, de pessoas querendo marcar entrevista comigo. Daí eu falei, caramba, cara, que da hora, maneiro. Um grupo do Facebook, nada a ver, eu nem usava Facebook na época. Eu consegui, sabe, mandei os currículos lá e consegui já essas entrevistas. Daí me ligaram, eu marquei as entrevistas pra data quando eu ia chegar, né? E, cara, foi assim. Daí, com a entrevista marcada, com os empregos, assim, entrevistas semi-marcadas, eu aqui na minha cidade ainda, cara, eu pensei, onde eu vou morar, cara? Isso daí eu acho que é o mais... Antes de trabalho, eu preciso chegar e ficar em algum lugar, não ficar na rua, né? Mas se tivesse que ficar na rua, eu tava disposto a ficar na rua também, sabe? Eu ia ficar, cara, tava disposto totalmente. Passagem comprada, tipo assim, sem medo nenhum. E sem dinheiro também, esse que é o pior. Mas, cara, eu precisava de uma casa. Foi aí que eu também entrei nesses grupos de Facebook, cara. Tem grupo lá de casa, tem grupo de emprego. Cara, Facebook é bagulho foda demais. Essa comunidade do Facebook é muito foda. E, cara, eu mandei lá... Mas daí, galera, é garimpar, velho. Você tem que garimpar, mandar mensagem todo dia, ficar olhando o grupo todo dia, não pode vacilar. Olhando o Marketplace também no Facebook. Cara, eu não manjava muito. Por exemplo, uma pessoa mais velha, tá ligado? Que não tem acesso à internet, ela vai pensar em outro jeito de conseguir uma casa. Eu pensei nesse jeito, na internet, tá ligado? Porque eu não manjo. Eu não manjava, pelo menos naquela época, como que fazia esse esquema sem ser pela internet, como era antigamente, sabe? Então, pra mim, é muito mais fácil pela internet. Então, ali, conversando com o pessoal e tá mandando uma mulher, tá? É muito comum estar em cidade litorânea, principalmente em cidade turística, você alugar um quarto na casa onde mora mais pessoas. E essa pessoa aí, eu falei, né, eu dei o meu orçamento lá, que era até R$1.000 que eu conseguiria pagar. E ela falou, cara, até 900, eu tenho um quarto aqui até por R$950. Aí eu falei, cara, tá lindo, eu não tinha achado nada, assim.
nada, tipo, não tinha achado nada. Sei lá, isso aí foi faltando uma semana, tá? Pra mim, faltando uma semana eu não tinha achado nada ainda. Eu literalmente não sabia o que eu ia fazer. Eu nem lembro também o que eu ia fazer naquela época. Não consigo lembrar. Eu sei que, cara, faltando uma semana essa mulher me mandou mensagem, tá? E falou, ó, tem um quarto vago aqui, mandou os vídeos lá. E ela falou, ó, você paga só quando você vir. Daí eu falei, cara, achei bem confiante, sabe? Peguei confiança no lugar e, enfim, fui. Cara, eu vou te falar. Não era o lugar mais lindo possível, assim, sabe? Uma casa bem legal também, não era isso aí. Mas dentro das possibilidades que eu tinha, era a melhor coisa possível ali que eu achei. Enfim, pra vocês terem ideia, nem hostel é barato lá em Balneário, nem hostel. Foi aí, cara, que... Bom, fechei com essa mulher, não paguei nada, tá? Ia pagar só quando eu chegasse. E fechou. Cara, aí a minha viagem tava muito mais tranquila, sabe? Com uma casa, minha viagem tava bem mais tranquila. Porque assim, eu precisava de um emprego pra pagar o valor do mês que vem, né? Então isso aí era a minha preocupação daí no momento. Porque com a casa já fechada, cara, meus problemas estavam solucionados assim. Foi aí, cara, que... Foi chegando perto do dia, arrumei as malas, tá? Eu fui com duas malas, despachei uma mala. Foi um erro, tá? Mas é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Cara, eu despachei muita coisa, tipo assim, muita coisa minha aqui que não foi... Que nem, eu despachei uns copos que eu tinha, bagulho nada a ver, sabe? Coloquei na mala lá, fiz volume, então assim, tem coisas que não são necessárias, sabe? Mas assim... Fui com duas malas, entrei no avião pela primeira vez, cara, inacreditável, sensação do caramba, louco, pra mim uma coisa bem louca. Eu tava nervoso, mas assim, tava mais nervoso com o que eu ia encontrar em Balneário do que com a viagem em si, sabe? Porque eu ia chegar, eu ia ter uma hora, eu ia ter menos de uma hora, eu ia ter 30 minutos, eu acho, ali, pra ver a casa ali, deixar minhas malas e já ir pra primeira entrevista. Então, assim, foi muito corrido, cara. Foi uma coisa muito corrida. Que hoje, acho que eu peguei trauma tanto esse dia que hoje, cara, pelo menos quando eu chego em uma cidade nova pelo aeroporto, cara, eu prezo por não fazer nada, pelo menos nas próximas 2 horas ali, sabe? Então eu prezo em, cara, calma, vamos com calma, porque assim, sempre foi correria, cara, nessas viagens de avião aí que eu tive em outras cidades, cara, sempre que, pô, tem que pegar isso aqui, tem que ser rápido. Então assim, cara, hoje eu prezo bem mais por isso, coisa que a gente vai aprendendo. Então, cara, pousei lá em Navegantes, né? Navegantes, cidade ali perto de Balneário, acho que é meia hora, 20 minutos. Pousei ali, chamei um Uber, paguei R$50, lembro até hoje, 40 e poucos, R$50 para me levar até Balneário. Peguei o Uber para ser rápido, né? O Uber me deixou lá na casa da mulher já. Eu parei lá, saí com as duas malas lá, cara, foi cena muito louca, velho. Aí eu já fui conhecendo a casa, assim, não era tão perto da praia, era, sei lá, uns 20 minutos andando da praia. Mas assim, é caminhada. Mas o bairro, cara, muito mal falado, sabe? Um bairro muito mal falado. Isso aí que me desanimou um pouco de morar ali em Balneário. Porque, porra, onde eu poderia pagar era um bairro muito mal falado, tipo, na cidade ali, sabe? Mas enfim, era o que eu conseguia pagar na época. E quando eu fui, cara, eu tava muito feliz, assim, porra, felicidade do caramba. Então, assim, eu cheguei, ela me recepcionou e tal, foi bem rápido. Cheguei lá, vi o quarto, coloquei minhas malas lá, tranquei o quarto, paguei ela. E foram nesses 5, 8 metros quadrados que eu morei durante 1 ano e meio em Balneário Camboriú. E, cara, eu não saía, teve uma época que eu não saía de casa, principalmente. Então, aqui era a minha parte privada. Já vazei, peguei um Uber Moto, e fui fazer a minha primeira entrevista, que era uma escola, sabe? Era uma escola... como se fosse um ângulo, assim, da vida, sabe? Então era uma escola. Eu ia trabalhar de designer gráfico, sabe? Porque a minha área, cara, eu não tenho uma área porque eu não sou formado em nada, sabe? Mas o que eu manjo, o que eu trabalho? Com edição de vídeo, com edição de foto, arte, sabe? Então, assim, esse é o meu trabalho. Então, fui pra essa escola que tava precisando, e essa vaga aí era pra minha área, sabe? Então, assim, conversei lá com o Leandro, sabe? E, cara, incrível, inacreditável, gostei muito, o cara é muito foda. Até hoje aí, um abraço aí, Leandro, se você estiver vendo isso. O cara é incrível, cara, sensacional. E ele me falou, me dá o seu portfólio depois. E, cara, eu gostei de você e qualquer coisa a gente te liga. Então, assim, eu não tava muito esperançoso porque, cara, esse qualquer coisa a gente te liga, eu conheço desde a época de peneira, de futebol, sabe? De qualquer coisa a gente te liga, nunca liga. Então, assim, cara, eu marquei essa entrevista, já tinha mais 2 agendadas, então, assim, tranquilo, cara. Eu queria muito essa vaga, porque é na minha área, sabe? Então, assim, por mais que eu esteja disposto a pegar qualquer coisa e queira pegar qualquer coisa, é a minha preferência.
se pegar na minha área também tá lindo, sabe? Legal, porque eu até hoje só trabalhei em casa, nunca trabalhei pra nenhum lugar assim, e vai ser uma boa experiência. E, cara, depois eu mandei no mesmo dia ali de noite pra ele, sabe? O meu portfólio, ele viu e não me falou nada. Falou ok, e só isso. E daí, cara, eu fui vivendo a vida lá em Balneário, sabe? Eu acho que, cara, eu cheguei numa quinta-feira, eu cheguei na sexta-feira. Aí passei o final de semana e, cara, eu fui na Praia Brava lá, que era muito conhecido. Fala, rapaziada, beleza? Começando aí mais um vídeo, ó, como nós tá hoje. Fica, né, rapaziada? Chegamos aqui em Itajaí, tô aqui com a minha bike, ó, se liga. Bikezinha, mochilinha, aquele pique, né? Tô de óculos aqui, rapaziada, porque tá um calor desgraçado aqui, mano, tá foda hoje. Eu tenho muito vídeo, cara, que infelizmente perdi. Tava tudo no outro canal, eu upei tudo lá e apagava, enfim. Tava tudo lá, mas eu tenho algumas partes aqui, ó, na minha chegada em Balneário, que vai ser bem legal, que você já viu aí nesse vídeo ou tá vendo agora. Não vou comprar minha pizza, não vou comer hoje eu não comi nada, mano, não comi nada. Mas é isso. Porra, vê, ó. Mano, eu ando e essa porra não sai, mano, não sai. Não sei o que tá acontecendo, velho, não sei. Mas beleza, mano, tudo tem uma causa, né? Mano, tô procurando emprego, isso que é foda. Mas vamos que vamos, a gente não desiste nunca nessa porra. Mas é foda. Mas, rapaziada, foda, mano. Quando falam que pobre não tem sorte, mano, o bagulho é verdade mesmo. Se liga na merda que aconteceu. Comprei lá um combão, né? Comprei um combão de R$40, mano. Nunca paguei tão caro num combo assim de McDonald's. Tava andando lá segurando o bagulho, né? O plástico de viagem do lanche. Aí eu vi que tava rasgando o saco, tá ligado? E eu tava andando rápido. Só que o freio dessa porra aqui eu não conheço a bike, não é minha essa porra. Aí zoou, mano. Quando freou, o bagulho foi brusco pra caralho, uma merda. Se liga. Perdi tudo, mano, ó. Calma aí que eu vou virar a tela aqui. Se liga, mano. Refrigerante foi pra vala. Batata frita, cadê? Não tá aqui, caiu no chão lá. Sobrou o lanche aqui, ó. Vamos ver como que tá. Olha lá. O meu dinheiro indo embora. E eu fazendo as entrevistas. Primeiro fiz essa entrevista, né? E daí eu não vou lembrar muita data das outras entrevistas, mas uma entrevista foi numa escola de inglês, tá? Não vou lembrar o nome da escola agora, mas foi numa escola de inglês também. Era pra ser qualquer coisa lá. Mas a mulher, assim, talvez não gostou muito de mim. E ela é aqui da minha região, hein? Não gostou, enfim. Cara, ela falou, de qualquer coisa a gente te liga também. E, cara, lá em Balneário, eu cheguei numa época lá, cara, onde tem alguns torneios de futebol de areia lá, sabe? E assim, eles montam uma estrutura de arquibancada bem na areia, assim, na praia. E eu sentava lá umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, quando não tinha entrevista marcada, nada pra fazer. Sentava lá e, pô, ficava assim, caramba, cara, que louco. Daqui um mês eu não vou ter dinheiro pra pagar, eu não sei o que eu vou fazer, cara, pra pagar o aluguel, pra viver, né? Eu não sei o que eu vou fazer, mas, cara, vamos lá. Daí eu ligava pra minha mãe, pra minha família aqui, né? A gente conversava, eles queriam saber como que tava lá em Balneário. Porque assim, minha primeira impressão de Balneário foi há 2 anos atrás, de 2023, na pandemia. Então assim, não tinha um largamento da praia ainda, então tava muito diferente quando eu cheguei. E cara, eu não sabia o que fazer, entendeu? Não conhecia ninguém na cidade e tal. E foi muito louco essa época aí, essa parte da minha vida, sabe? Cara, foi aí que, pra resumir bem, eu fiz uma outra entrevista na Samsung, tá? Do Shopping Atlântico lá em Balneário, quem conhece sabe. Fiz uma entrevista lá e eles queriam que eu fosse. Eles pediram uma bateria, eu fiz a entrevista com eles, gostei e tal. O salário era bem baixo, acho que era R$1.600 com desconto ainda. Então assim, o que ia vir pra mim era R$1.500 e eu ia ficar com R$500 só, porque 1.000 já era de aluguel e R$500 pra comer e viver. Então assim, era um salário baixo, mas eu ia, só que assim, eu falei, cara, eles pediram uma bateria pra mim de documentos, eu ia entregar pra eles só que eu tava esperando ainda a resposta da escola, sabe? Eu tinha uma coisa no coração, assim, uma sensação, cara, eles vão me querer, eu acho, cara, e lá vai ser bom pra mim. Então, esse pensamento, talvez, muitas pessoas falam que é Deus e tal, eu acredito muito nisso também, sabe? Então, eu falei, cara, eu não tenho esses documentos ainda, eu vou demorar um pouco pra achar. Daí a Samsung me falou, o pessoal da Samsung, cara, não, a gente te ajuda aqui, a gente te ajuda com esses documentos.
Foi aí que eu falei, não, calma aí que eu dei uma enrolada lá neles na época lá. Foi aí que, cara, na quinta-feira, ó, faltando, cara, menos de uma semana, eu cheguei numa sexta. Na quinta-feira da outra semana, a escola me falou, vem fazer um teste hoje. Na real, na quarta-feira, falou, vem na quinta amanhã fazer um teste. Cara, foi aí que eu entrei fui lá fazer o teste, tá? Gostaram muito de mim. Fui fazer 2 dias de teste lá, fiquei da quinta a sexta fazendo teste, na segunda já fui contratado oficialmente. Cara, inacreditável, assim, uma sensação incrível, estando em Balneário. E o salário eu nem sabia ainda, eu fiquei, cara, quase um mês lá sem saber o meu salário. Eu só fui descobrir o salário no dia do pagamento, que ainda atrasaram lá, pô. Cara, loucura, loucura, loucura. Isso aí, talvez eu conte um dia ainda. Mas, cara, pra resumir bem isso aí, adiantando alguns meses, foi aí que começou as coisas a darem errado.